Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Hoje nós estamos estudando Juízes, capítulo 14, continuando o que nós iniciamos ontem, a história de Sansão e o encontro dele com essa filisteia. Nós vamos entender que os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos e muitas vezes nós não entendemos o agir do Senhor na vida das pessoas, mas uma coisa nós entendemos, que o propósito do Senhor sempre se cumpre nas nossas vidas, como vai se cumprir na vida de Sansão. Ainda que ele tenha cometido algumas falhas, tenha feito algumas coisas que não deveriam, que ele não deveria, mas no final o propósito do Senhor se cumpre na vida de Sansão. Qual era o propósito? Derrotar os filisteus. E nós sabemos que no final ele derrota mais filisteus na morte do que em vida. Diz aqui que Sansão cresceu dentro dos ensinamentos da lei, então não pensa que ele não foi bem instruído, porque ele foi. E certo dia ele desce a Tímina, e lá ele viu uma mulher filisteia. Tímina é um lugar que tinha muitos vinhedos, o que já é estranho porque ele não podia tocar em nada que fosse de vinho. E ele estava então já indo para um lugar errado. Ele pede aos seus pais que consigam ela para casar com ele. Olha só, ele vai desejar uma filisteia. E isso deixa os pais dele muito contrariados. E eles dizem para que ele procurasse uma mulher do povo de Israel para se casar. Mas o desejo, os olhos cresceram em cima daquela filisteia. E isso vai ser um motivo de perda na vida dele. Segundo a palavra aqui descrita, isso já era o agir de Deus, criando uma situação em que Sansão pudesse cumprir o seu propósito, como eu já falei, que era de derrotar os filisteus. Versículo 4. Foram então seu pai e ele até Tímina, e quando estavam perto das vinhas, olha ele chegando perto das vinhas, que ele não podia estar, veio de repente um leão forte na direção dele. Versículo 5. O Espírito do Senhor então se apoderou dele e ele, sem nada nas mãos, ele rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas ele não contou aos pais aquilo que ele fizera. Versículo 6. Foi então conversar com a mulher que ele gostava. E algum tempo depois, quando ele voltava para casar-se com ela, ele viu que no cadáver do leão que ele matara havia se formado um enxame de abelhas e mel. Versículo 8. Ele tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho, levando um pouco para seus pais, que também comeram, mas não lhe conta que tinha tirado o mel do cadáver de um leão. Por quê? Porque ele não podia ter tocado nesse cadáver. Versículo 9, os nazireus, os sacerdotes, não tocam em cadáveres. E ele não só tocou, como levou para os pais, fez com que os pais pecassem junto com ele. Está parecendo a história de Adão e Eva, que também a Eva fez o Adão pecar depois que ela experimentou do fruto proibido. Sansão então dá uma festa de casamento e trouxeram a ele 30 rapazes para o acompanharem à festa. Isso era um costume naquele lugar, costume dos noivos, versículos 10 e 11 desse capítulo. Ele lhes propôs um enigma, dizendo que quem desse a resposta certa, ele daria 30 vestes de roupa. E se eles não conseguissem, eles é que teriam que dar as 30 peças de roupa para ele. Versículo 12 e 13. O enigma era esse: do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Eles não conseguiram resolver o enigma, mas eles foram até a noiva dele e começaram a ameaçá-la, que se não descobrisse, poriam fogo nela e na sua família. Olha que maneira muito simpática de cobrar as coisas das pessoas. Versículo 15. Ela então lhe implora aos prantos, dizendo que ele não a amava, que tinha ido até o povo dela para roubá-los. E assim, no 7º dia, ele não aguenta e conta o segredo para ela, porque ela continuava a perturbá-lo. Versículo 16 e 17. E antes do pôr do sol, os homens chegaram até ele e falaram: o que é mais doce do que o mel e o que é mais forte do que o leão? Eles descobriram o enigma dele. Se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o enigma, Sansão diz, versículo 18. E muito zangado desceu até Ascalon e lá matou 30 homens
pegou suas roupas e as deu àqueles que haviam solucionado o seu enigma. Você percebe que aqui ele já está entrando num emaranhado de coisas que ele não poderia fazer. Ele estava se unindo a um povo que ele não poderia estar se unindo, se casando com uma mulher que ele não poderia estar casando, tocando numa vinha que ele não poderia estar tocando num cadáver de um leão que ele não poderia estar tocando, e assim ele começa a fazer tudo por causa do amor de uma mulher, do desejo. Porque aqui não é amor, é desejo, é coisa carnal. E a mulher de Sansão, sabe o que aconteceu? Foi dada ao amigo dele, por causa disso que aconteceu, e aquele que tinha sido um dos acompanhantes dele no casamento, versículo 20. Então a vida de Sansão é uma das vidas mais atribuladas que você vai conseguir ler aqui na Bíblia. Foge da normalidade, mas fica nítido que Deus é soberano. Ele está reinando, ele está no controle de toda a situação. E que no fim, os planos dele é que prevalecerão. Aleluia! Toda a turbulência desse capítulo coloca no fim Sansão na rota do seu desígnio. Então que você não precise padecer tanto para aprender como Sansão vai ter que aprender. No meio da dor, no meio da dureza, fazendo coisas que não agradam ao Senhor, e por isso ele vai perder o que ele tinha de mais precioso, aquilo que o Senhor tinha preparado para ele. Ele poderia, se ele tivesse agido de outra maneira, talvez o Senhor tivesse alcançado seus objetivos, embora o Senhor alcance seus objetivos de qualquer maneira, né? Porque o propósito era aquele, foi estabelecido sobre a vida dele, mas talvez se ele não tivesse errado tanto, o Senhor teria feito a mesma coisa, mas de uma outra maneira. Então que o Espírito do Senhor nos dê a força de Sansão, mas que nós não façamos como ele, certo? Buscando nos unir a uma pessoa que não é do povo do Senhor. Esse é um conselho sábio que eu sempre dou. Se você é crente, você já me ouviu, você sabe que a gente não pode se unir com pessoas que não têm a nossa fé, porque o jugo desigual é uma coisa que pesa muito, principalmente numa união, num laço de casamento. Que você consiga matar seus leões e que eles lhe deem a doçura do seu mel em troca. Vamos seguir então, aprendendo com Sansão e com o Senhor. Amanhã, em nome de Jesus, esse capítulo foi rápido, a gente volta com o capítulo 15 do livro de Juízes. Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Amém? Um abraço. Milagre visitou a minha casa, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada